O governo federal e os principais setores produtivos do Brasil foram surpreendidos na semana passada com uma tarifa de 50% anunciada aos produtos brasileiros. Uma carta foi enviada na quarta-feira para o presidente Lula, vindo do presidente americano Donald Trump. Essa mudança, ela entra em vigor a partir do dia 1º de agosto, está sendo denominada como tarifaço do Trump em 50%. Mas o que isso reflete aqui para a economia brasileira e no cotidiano das pessoas, estremecendo um pouco essa relação entre os dois países, valorizando o dólar, desvalorizando a moeda brasileira, o real. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, converso com o economista-chefe da CDL, Oscar Frank Júnior. Oscar, primeiramente, obrigado por nos atender. Foi um assunto bastante comentado na semana passada e o que isso reflete diretamente aqui para o bolso do brasileiro em nosso cotidiano. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Sempre uma alegria conversar com a TV Cachoeira. De fato, foi uma semana bastante agitada por conta dessa elevação substancial, dessa sobretaxa às importações brasileiras. Então, se não houver nenhum avanço em termos de negociação, nós teremos aí 50% a mais sendo pagos pelos brasileiros que desejam, então, fazer com que os seus produtos ingressem no território americano. Respondendo objetivamente a sua pergunta, eu creio que nós temos 3 grandes impactos em função de tudo isso. O primeiro deles é no sentido de diminuir as nossas exportações para os Estados Unidos. Na medida que isso acontece, que nós temos uma obstrução com relação, então, ao crescimento via setor externo, então a tendência de que nós tenhamos aí um certo arrefecimento do PIB, da geração de empregos. Lembrando, é bem verdade que nós não somos uma economia muito aberta ao comércio internacional de maneira geral, então nós somos uma economia que transaciona poucos bens e serviços com o exterior, mas ainda assim isso tem a sua importância, porque os Estados Unidos representam aí um importantíssimo parceiro comercial para nós. Um segundo ponto diz respeito à inflação. Então nós já tivemos um enfraquecimento do real em comparação com o dólar ao longo da semana passada, então isso já aconteceu. E se, sobretudo, nós tivermos uma retaliação por parte do governo brasileiro, então isso também deve impactar a nossa inflação, uma vez que, se nós trazermos produtos americanos para o território brasileiro, isso também acontecerá com um custo mais elevado. Então, traz toda uma implicação do ponto de vista de redução do poder de compra dos salários dos trabalhadores e também de dificuldade com relação à própria política monetária, ou seja, de eventualmente nós discutirmos aí, quem sabe, uma antecipação do corte de juros aqui no nosso país. E tem um terceiro ponto que diz respeito a toda essa incerteza, toda essa volatilidade que esse cenário traz, então acaba postergando investimentos e a gente sabe que a economia depende de previsibilidade. Então, alguém que deseja fazer um investimento mais a médio e longo prazo, certamente fica receoso com tudo que está acontecendo. Então, são esses 3 canais, no meu entendimento, que acabam pressionando e gerando toda essa sorte de consequências. Ok, tá certo. Eu estava buscando informações sobre esse assunto, Oscar, e vi que o risco do desemprego, ele aumenta aqui no Brasil. Você acredita que seja nesse tom mesmo? As pessoas devem temer essa situação com esse tarifaço? Olha, nós temos visto, apesar de um certo desaquecimento da economia brasileira, com base nesses últimos dados, um mercado de trabalho ainda muito forte, muito resiliente, muito aquecido. Então, as taxas de desemprego permanecendo nas mínimas históricas, e tem uma série de razões que ajudam a explicar isso, até pelo fato da economia brasileira estar passando por um processo gradual de desaceleração, isso pesa. Nós temos também todas as questões demográficas que acabam, então, achatando a quantidade de trabalhadores disponíveis, e isso, naturalmente, faz com que nós tenhamos um acirramento da disputa por mão de obra escassa, isso também acaba pesando. Então, assim, gera um impacto, mas não a ponto de nós observarmos, no meu entendimento, uma disparada da taxa de desocupação ou algo que venha a representar aí um grande prejuízo do ponto de vista da capacidade de geração de emprego. Particularmente, não acredito que isso venha a acontecer, esse cenário talvez
um pouco mais catastrófico, até porque eu entendo, e esse é o nosso cenário base aqui, tá? De que vai haver algum tipo de negociação. O risco principal com relação ao futuro é de que nós tenhamos uma tarifa mais elevada do que antes desse tarifaço, ou seja, menor do que os 50%, mas ainda assim uma tarifa mais elevada, e que isso talvez dure por um pouco mais de tempo. Então, esses parâmetros são muito difíceis de serem estabelecidos, porque, enfim, a cada dia parece que nós temos uma novidade, mas esse é o grande risco que nós corremos. Mas ainda assim, caso esse cenário se confirme, de uma taxa menor do que 50%, mas ainda assim mais elevada do que nós tínhamos anteriormente, eu particularmente não creio em uma parada abrupta da nossa economia, né, um pouso forçado, como muitas vezes costuma se falar dentro do jargão econômico. Então, esse é o cenário que nós temos aqui. Ok, tá certo. Inclusive, o presidente americano ele já tinha ampliado isso, que países que não se alinham politicamente com os Estados Unidos teriam um aumento ali de 10%. O Brasil acabou sendo, entre aspas, punido com 50% nesse percentual. Inclusive, os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial do Brasil. E, inclusive, dentro disso, Oscar, há a possibilidade de outros países buscarem o governo federal, buscarem o território brasileiro pela desvalorização do real? É uma possibilidade, mas esses ajustes eles são muito rápidos. Então, nós temos aí algo e conquistar mercados, fazer com que nós sejamos aí um polo atrativo de investimentos. Isso não acontece do dia para a noite, requer, então, com que nós tenhamos condições para justamente ofertar um bom quadro econômico, boas perspectivas para a atração desses investimentos. Então, temporariamente no curto prazo, isso até pode acontecer, mas, enfim, nós dependemos dos fundamentos econômicos de longo prazo para que isso se dê de maneira sustentada. Então, é por isso que a gente fala tanto em ambiente de negócios, em contas públicas sobre controle, sobre um grau de abertura comercial maior, sobre capital humano, sobre infraestrutura, logística. Então, tem vários pontos que acabam pesando justamente para que esse capital ele venha e permaneça. Isso que é importante, não é algo especulativo, não é algo que se aproveite de uma conjuntura que seja favorável para depois automaticamente sair. É isso que acaba fazendo a diferença, ou seja, qual que é o capital que vem e que busca ficar de maneira definitiva. Então, esses percalços, essas turbulências de curto prazo, isso faz parte, é natural, podem até eventualmente nos beneficiar no curto prazo, mas eu creio que estruturalmente não traz grandes diferenças assim. Ok, tá certo. Tem algum ponto, algum produto específico, Oscar, que os brasileiros vão sentir praticamente de imediato, a partir do dia 1º de agosto, essa tarifa de 50%, até propriamente o setor primário aqui da nossa economia no país? Você consegue elencar ou prever algum produto que vai ter uma disparada de preço? Isso efetivamente vai depender se nós fizermos essa retaliação, né? Então, vai depender de como que essas negociações vão se suceder. Por enquanto, que a gente sabe, caso nada venha a se alterar até 1º de agosto, é de que os produtos brasileiros vão pagar mais caro para poder ingressar, então, no território americano. E aí, analisando a nossa pauta de exportação para os Estados Unidos, nós temos aí diversos produtos, como carnes, como suco de laranja, como também aeronaves, uma série de segmentos que acabam sendo prejudicados em função aí dessa perda de competitividade. Quando nós estamos analisando, então, esse aumento significativo da tarifa de importação, fica muito mais difícil com que se tenha margem para se poder negociar, e isso naturalmente representa um desincentivo para que nós tenhamos aí, então, esse comércio com os Estados Unidos. É até possível, quem sabe, em alguns casos, que nós tenhamos uma possibilidade de uma triangulação, ou seja, repassa isso para outro país, na América do Sul, por exemplo, e esse outro país repassa para os Estados Unidos justamente para poder fugir, então, dessa tarifa maior. Mas isso também representa um aumento significativo de custos, então, é algo que é bastante complicado. Nós temos aí também outras possibilidades, né, eventualmente de quem sabe até o empresário pelo menos absorver uma parte disso dentro da sua margem de lucro, mas como nós estamos falando de 50%, é muito complexo, é um aumento muito significativo. Então, fica difícil também
para que se tenha um cenário em que ele absorva tudo isso dentro da sua margem de lucro e não tenha, então, essa perda de competitividade em relação, então, a outros concorrentes. Tá certo, Oscar. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Acho que é importante a gente elencar isso e deixar muito claro para a nossa audiência sobre essa mudança aí prevista a partir do mês de agosto. Mais uma vez, agradecendo a sua presença aqui ao NT Sul. Eu que agradeço, sempre uma alegria conversar com vocês. Quando precisarem, estamos aí à disposição. Um grande abraço a todos. Ok, conversamos então com o economista-chefe da CDL em Porto Alegre, Oscar Frank Júnior, falando sobre esse aumento de 50% aos produtos brasileiros, essa medida que foi anunciada na semana passada pelo governo americano.